o Beto Roberto Mesquita de Campinas, Centro Médico de Campinas. O Beto com o Breno faz um trabalho extraordinário na última década praticamente. Eu tenho acompanhado o trabalho deles. Eles, de certa forma, mudaram a maneira da cardiologia intervencionista ser abordada em cardiopatias estruturais, em doença coronária. E o Beto vai nos brindar e nos dar a honra de apresentar um caso para nós aqui. Beto, você está por aí? Estou aqui. Boa noite a todos. Cacheta, muito obrigado pelo convite. Fico imensamente feliz de estar aqui participando com colegas da Paulista. Gostaria de parabenizar também as apresentações do Tito e do Alex. Foram fantásticas, aí trouxeram, acho que, muito aprendizado, muita luz aí para esses quadros desafiadores que a gente tem no nosso dia a dia. Vou compartilhar, então, agora a minha apresentação. Todos me enxergam? Sim, sim. Perfeito. Eu vou falar, então, de um caso de um paciente de 76 anos, de antecedentes. Ele tinha uma coronariopatia obstrutiva moderada, com uma lesão de 50% do terço proximal da DA, 50% no terço médio da CX, tinha um histórico de aneurisma de aorta, tinha uma hipertensão estágio 3, um paciente dislipidêmico, um DPOC Gold 1 e um histórico de tabagismo de 45 anos maço. Esse é um caso peculiar, porque esse paciente foi me encaminhado por um colega pedindo uma avaliação, na verdade, pré-operatória. O colega estava em dúvida, tinha auscultado um sopro, e ele ia fazer uma correção desse aneurisma de aorta por via percutânea. E esse paciente, quando veio ao consultório, com essa solicitação de pré-operatório, né, algo que eu não costumo fazer no dia a dia, mas me chamou bastante atenção a queixa dele de dispneia para mínimos esforços nos últimos 9 meses. Então, ele tinha escada dentro de casa e ele estava dormindo no quarto de visitas embaixo, havia aí cerca de 7 meses. No exame físico, ele tinha uma PA um pouquinho divergente, tinha uma saturação em ar ambiente um pouco abaixo do normal, e o que chamou muito a atenção foi um sopro diastólico, um sopro sistólico, desculpe, 4 cruzes em 4, a gente conseguia até pegar um pouquinho de frêmito na palpação. Isso me chamou muito a atenção, e aí entrei em contato com o colega e disse, olha, eu acho que é preciso investigar talvez uma estenose aórtica antes de você fazer essa abordagem do aneurisma de aorta abdominal. O eletro dele, feito no dia da consulta, tinha uma alteração de repolarização ali na parede lateral, tinha um distúrbio leve, muito discreto de condução pelo ramo esquerdo, e não tinha BRV de primeiro, nenhum outro preditor ruim. Feito o eco dele, então, aqui eu tenho as imagens somente, tenho uma filmagem do 3D, a gente vê uma válvula bem calcificada ali já, e isso, de fato, confirmou a suspeita clínica. Vemos aqui, o 3D não ficou muito bom, mas uma abertura muito ruim dessa válvula, né? Então, a gente vê aí a válvula quase que não abre. E o eco nos mostrou uma fração de ejeção de 61%. Esse paciente tinha um eco de 1 ano e meio atrás, com uma fração de ejeção de 74%, então ele teve uma queda de em torno de 20% de perda de fração de ejeção de 1 ano e meio para outro. Tinha uma hipertensão pulmonar leve, uma estenose aórtica sem dúvida acentuada, né, uma velocidade de 4, um gradiente de pico de 60, um gradiente médio de 40 e uma área de 0,5. Concomitante a isso, tinha uma IAO moderada, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e tinha aí uma estenose e uma insuficiência mitral leves. Exames laboratoriais, boa função renal, não tinha nenhum distúrbio tiroidiano, não tinha anemia, tinha um leucograma discretamente no limite superior ali, mas sem desvio. Foi calculado o STS para esse paciente, deu em torno de 6, então um risco moderado. Uma das questões que me chamou bastante atenção no STS só pontuava doença arterial periférica, né? Não fala de aneurisma, não fala nada, então esse é um paciente que nos chamou bastante atenção de que talvez tenha ficado subdimensionado o risco dele. Foi para angiotomo e essa aqui é uma imagem que nos chamou muito a atenção, então tinha uma aorta tortuosa, um aneurisma importante ali na aorta descendente, né, infrarrenal. Praticamente também uma aorta em porcelana, com bastante tortuosidade na região das ilíacas. E nessa situação nós decidimos por, juntamente com a equipe da vascular, conversar sobre esse caso e tentar fazer uma abordagem conjunta. Estudamos um pouquinho melhor, então tinha uma artéria periférica direita muito boa, tanto ilíaca quanto femoral, apesar da calcificação, os diâmetros internos eram bons.
Esquerda, idem, né? Tirando ali o local do aneurisma, a gente vê também cálcio circunferencial ali perto da ilíaca comum, né? Isso já fez a gente decidir para ir para o lado direito, pelo lado direito, mas os diâmetros internos não eram ruins. Esse caso tinha algumas nuances que nos fizeram perder um pouquinho o sono, ficar bastante preocupados. Então, começando lá por baixo, a gente vê ali hematoma na aorta descendente, né? Presença de trombo, a gente vê aqui também na aorta descendente, bastante aqui úlceras, né? E placas ao longo da aorta, além da região do aneurisma, ali um aneurisma aí de 5,2. Na região já do arco aórtico, a gente vê a presença de diversos cálcios protusos aí para a luz, e isso também para nós era uma preocupação em virtude de vasculopatia. Esse paciente tinha uma lesão carotídea de 40% à esquerda e somente placas rasas à direita. Então, aqui para nós também o que chamava atenção é risco de AVC para ele ali no periprocedimento. Somado a tudo isso, esse paciente aqui tinha um ângulo de 45 graus, né, tinha as coronárias bem altas, então para nós isso foi uma tranquilidade. Tinha um perímetro que aí já começou a ser ainda mais desafiador, né, de 84 praticamente, né, e um score de cálcio de 6.600. Né, ali a gente ficou bastante reticente sobre se faríamos, se seria em conjunto, vamos fazer a TAV junto com uma endoprótese de aorta, vamos deixar para lá. Então, isso foi uma discussão intensa ali no time, até que decidimos, por fim, ir para a TAV com uma endoprótese concomitante, tudo no mesmo procedimento. A escolha da prótese foi uma Evolut R34, né? Aqui na região a gente tem uma série de questões em termos de liberação de prótese, então usamos muito Medtronic, né? Praticamente 95% da nossa experiência é com a Medtronic, com a Evolut, e para esse caso definimos pelo perímetro essa válvula. Eu gostaria só de chamar a atenção da presença desses 2 pontos de cálcio, né, que também aí foram motivo de tirar o nosso sono, porque a gente imaginou que a prótese ia ter dificuldade para se acomodar, e a preocupação com o leak pós-implante foi constante. E a calcificação é muito excêntrica, né, Beto? Exatamente. Primeiro que essa calcificação seguramente é um percentil acima de 25%, né? Muito atípico a gente encontrar uma calcificação com score de cálcio acima de 6.000, é bem infrequente, né? Exatamente. E outra coisa é a distribuição do cálcio, que é muito excêntrico, e tem esses 2 pontos de calcificações aí, como se fosse uma calcificação nodular. Exatamente, eram nódulos de cálcio, né? E eles realmente, assim, nos tiraram o sono em termos de planejamento, né? Breno, eu e o Marco Túlio fizemos esse procedimento juntos, e na discussão antes, ali ficou se pensando muito o que se fazer para tentar minimizar ao máximo a presença desse leak, né, em virtude dessa calcificação, sem incorrer no risco de perfurar, de romper ou algo assim, tentando uma pós-dilatação mais exuberante. Então, dando sequência aqui, né, a programação, esse procedimento, o Cacheta tem nos visitado bastante. A gente majoritariamente usa a técnica minimalista, mas para esse caso, tendo endoprótese de aorta em conjunto com o implante de TAV, né, sem dúvida a gente acabou optando pela anestesia geral, né? Em conversa com a equipe da vascular, o Confida era um fio que atenderia as 2 equipes, então optamos pelo uso do Confida. Sem dúvida, uma pré-dilatação com score de cálcio desse. A Evolut R, na numeração 34, e a tentativa nossa seria de deixar ela o mais shallow possível, sabendo do risco de pop-up, mas sabendo que esse paciente já tinha ali um discreto distúrbio de Ramos. Se a gente aprofundasse um pouquinho, a gente imaginava que, de fato, ele ia evoluir para marca-passo. Então, nesse sentido, a gente buscou a todo tempo um implante mais shallow. Logicamente, apesar de uma função renal boa, seriam 2 procedimentos em concomitância. Então, a gente buscou ao máximo fazer o uso reduzido de contraste, diluímos o contraste de forma a reduzir ao máximo. Terminamos esse procedimento com 140 ml de contraste usado, então não deu 3 frascos.
tanto para TAV quanto endoprótese. Então, isso a gente comemorou bastante e o paciente não teve nenhum problema em relação à função renal pós-procedimento, né? E terminada a TAV, a endoprótese de aorta, já na sequência, utilizando-se a mesma via. Então, aqui eu já vou me adiantar só para não ficar muito longo o caso, mas quando fizemos a liberação, a gente já viu ali que tinha muito leak. Apesar do fio estar empurrando ali os folhetos, a gente imaginou que com certeza teríamos que fazer uma pós-dilatação. Fizemos uma pré-dilatação com um Atlas Gold de 20, depois optamos por fazer uma pós com um Atlas Gold de 26, né? Então a gente vê que a prótese acomoda melhor, cresce bastante, mas ainda assim ela não encosta o suficiente, a gente tem um leak aí moderado na escopia. O ecocardiografista considerou o leak leve, para nós ficou um leak moderado, como a gente pode ver aqui na filmagem. Só voltar aqui e fazer mais uma vez. Então, a gente vê aí um leak leve para moderado. Na sequência, então, a equipe da vascular entrou e faz a imagem. Então, a gente vê ali na angiografia também um aneurisma grande, né? Então, ali é infrarrenal. E aqui, após o resultado do implante, a gente vê o aneurisma excluso, né? Com bom resultado. Esse paciente aqui no eco pós-procedimento ficou com uma fração de ejeção de 67%, né? A PSAP caiu, ficou com uma insuficiência mitral leve e ficou com esse leak paravalvar ao eco leve. O eletro dele, vocês podem ver aqui a data de julho, né? Então tem menos de um mês aí, esse paciente veio no retorno no ambulatório conosco, e ele mantém praticamente o mesmo padrão do primeiro eletro feito em janeiro. Então, um paciente que acabou não evoluindo para marca-passo, a gente conseguiu atingir um dos objetivos, que era não implantar marca-passo nesse paciente, ele continua sem essa necessidade. Eu abro agora para a discussão dos colegas, agradeço pela oportunidade de apresentar esse caso, muito obrigado a todos. Excelente, Beto. Esse caso é muito interessante porque ele mostra a execuibilidade na realização de 2 procedimentos de alta complexidade, né? Então, aproveitando a via de acesso que o cirurgião vascular já faria para a endoprótese, vocês fizeram a TAV, no caso, muito difícil, porque é um anel muito grande. Eu queria ouvir seus comentários a respeito da prótese Evolute, na sua manipulação a 34. Normalmente ela é mais difícil tecnicamente de implantar do que a própria 29, a Pro também, né, o Beto? O que você acha? Então, para nós, qual que era, de fato, dois grandes receios, Cacheta. O primeiro é relacionado ao pop-up. Então, apesar de ter ali muito cálcio que seguraria essa prótese, em tese, a gente não queria aprofundar esse implante, porque o paciente sairia com marca-passo. E é um paciente, como vocês viram aí, não era tão simples, né? Tinha nódulo calcífico ali no anel, tinha um pouco de cálcio também na via de saída. Então, para nós, assim, foi um dilema grande na hora da liberação da prótese, porque foi uma liberação muito lenta, né? Tentamos ajustar ao máximo ali, a prótese chegou a descer no começo, não chegamos a fazer uma recaptura completa, mas fizemos uma recaptura parcial, tentamos tracionar um pouquinho, não deu certo, tivemos que fazer uma recaptura completa, então fomos para um segundo implante, e aí esse segundo implante ele foi um pouco menos animado, foi um pouquinho mais tranquilo e a prótese se acomodou bem, né? Logicamente, a hora que a gente faz a injeção pós o implante, tem o fio ali que se apoia nas cúspides, logicamente que isso dá a impressão de um leak, mas a gente, pelo eco, já viu um leak paravalvar ali importante, decidimos fazer uma pós-dilatação e aí vem outra preocupação, né? Vamos pós-dilatar quanto? Né? O anel ali permitia no máximo, de fato, um 26, a gente foi no 26, no limite dele, né? E aí, ainda assim, fica um leak, né? Então, eu trago aqui até para debate com os colegas, né? O que na visão dos colegas a gente poderia ter feito de diferente, porque para nós foi um caso muito desafiador em termos de densidade de cálcio, né, tamanho do anel,
úlcera, diversas úlceras ali na aorta, receio desse paciente fazer um AVC. Então, teve uma série de desafios ali. No fim das contas, deu tudo certo. A gente faz os procedimentos aqui, geralmente às quartas à noite, e esse paciente teve alta no sábado de manhã, né? Ele não chegou a completar 3 dias de internação. Então, a gente acabou ficando contente. O eco dele, não usamos Sentinel. Estou vendo a pergunta aqui. O Sentinel, para nós, é uma realidade que não se aplica aqui. Ela realmente é um dispositivo que hoje está na faixa de 42 a 50 mil reais, dependendo da região, e que torna proibitivo para o local onde a gente trabalha, as operadoras que nos custeiam, realizar o uso do Sentinel. Sem dúvida teria sido maravilhoso, mas não se aplicou nessa situação. Mas o resultado, na minha opinião, ficou excepcional, considerando toda essa complexidade anatômica, né? Um anel muito grande, uma calcificação acima, um score acima de 6.000, excêntrico, e vocês utilizaram um balão não complacente, que é o Atlas Gold, né? Então, vocês foram no máximo, digamos assim, da segurança do paciente. O resultado eu considero muito positivo, muito apropriado, considerando a complexidade anatômica. Tito, você quer comentar alguma coisa? Queria dar parabéns para o Beto, caso sem dúvida nenhuma desafiador, a começar da parte de baixo lá, e do aneurisma e tudo mais. Aqui também a gente, quando tem aneurisma na aorta, a menos que tenha uma lâmina, tipo, se for só hematoma e aneurisma e o quadro está estável, segue o jogo transfemoral mesmo. Mas o Beto comentou que por questões de convênio, imagina, de liberação de prótese, acabou sendo uma Evolute. Eu pergunto para o Beto, você acha que uma SAPIEN, uma intranular, teria feito diferença? Qual que seria a tua consideração ali? O que você acha, Beto? Eu vou ser sincero, eu acho que, por um lado, sim, né? Com certeza o LIC, eu acho que talvez a gente tivesse um resultado melhor fazendo uma insuflação maior dessa prótese, né? Calculando ela para expandir mais. Mas, por outro lado, aqueles nódulos calcíficos ali, eu tenho um receio grande de ter uma ruptura de anel ali, com cálcio também intraventricular. Então, assim, você fica ali entre a cruz e a espada, né? Assim, é uma decisão que eu não achei, olha, que eu revisei tudo que foi artigo para esse caso, e é difícil achar alguma coisa que caísse como uma luva para essa situação, né? Eu acho que a decisão ali, para nós, foi por conta da operadora, mas se tivesse a possibilidade de escolha, acho que nenhuma escolha seria fácil ali, porque todas têm fortalezas e fraquezas, né? Então, nesse contexto, acho que difícil a escolha, Tito. O que você escolheria? Cara, eu assim, confesso que faria a mesma de tirar o sono, que nem você falou, porque se fosse um nódulo de cálcio, a gente até releva, talvez a força radial consiga empurrar um pouco, mas quando já tem 2, ele já começa a gerar um plano que vai prejudicar muito a posição da válvula ali no anel, né? Mas, mandaram benzaço, só queria dar parabéns mesmo, achei muito massa. Cacheta. Diga, Breno. Se eu puder fazer um comentáriozinho, eu vou fazer um comentário assim, do mais velho como nós, Cacheta. Uhum. Nós assistimos ao longo dessa estrada da gente alguns procedimentos serem implementados e realmente mudarem a história natural de patologias, assim, né? E, portanto, do paciente. E ver assim, 2 desses procedimentos, como o tratamento percutâneo do aneurisma de aorta abdominal e a TAV sendo aplicado no mesmo momento, é uma coisa extremamente gratificante, porque se a gente lembrar o tratamento de um paciente desse há poucas décadas atrás, ele era feito por uma cirurgia com uma incisão tóraco-abdominal, né? Você realmente teria que ter uma morbidade imensa, e a mortalidade envolvida com esse tipo de terapêutica, eu acho que até inviabilizaria o tratamento. Claro que nós tivemos todas essas angústias, eu participei junto com o Beto, é um prazer trabalhar esse tempo todo em Campinas e ver como a gente tem conseguido, assim como o Alex lá, implementar um serviço de cardiologia intervencionista assim, mais atuante, mas conseguir entregar isso, apesar das limitações de resultado, de não ser assim, não ficar by the book, como a gente queria, e o Alex mostrou aí e ficou
se lamentando por causa do marca-passo. Acho que você não tem que se lamentar, não. Você tem que dizer: eu entreguei muito mais do que a gente podia entregar para esse paciente. E é lógico que a gente não queria deixar esse leak, mas esses pacientes complexos, a gente tem que entregar o resultado o melhor possível. Não é que a gente tenha que se acomodar, não, mas, às vezes, avançar com o balão, com a insuflação maior, é arriscar demais e botar o resultado a perder. Exato. Então, eu acho que chega um momento que a gente tem que escolher o que vai fazer, e acho que a arte está exatamente aí nessa dosimetria. Não é mais... É bom a gente estar discutindo, expondo essas angústias que nós tivemos assim a pessoas tão qualificadas e ao Tito, que está vendo isso aí aos milhões. Perfeito. Professor, posso um minutinho só? Um minutinho. O Beto perguntou em relação ao que fazer diferente. Agora, Beto, primeiro, parabéns realmente, Brenão, Beto, a equipe aí, Marco Túlio, que manda bem demais da conta. Não conheci o Beto, prazer pessoalmente aí. Prazer. Camiseta, não vou abrir a câmera aqui. Lá no Solace agora, eu tive o prazer de assistir a uma sessão, sem conflito de interesse, mas da companhia Abbott, do device novo, Navitor deles. E o engenheiro mostrou, eu adoro assistir aula de engenheiro, né, porque eu acho que mexe além do que a gente usa, né, mexe em quem idealiza a coisa. E era exatamente uma apresentação sobre isso. Como é o comportamento do frame, né, do device autoexpansivo, especialmente a comparação com a linha Evolut, da Medtronic, com a linha Portico Navitor da Abbott. E tinha exatamente um teste de bancada como esse. Então, eles advogavam isso, que o device Navitor consegue se moldar, meio que fazendo aquele fold, aquela adaptação no derredor de um nódulo de cálcio. Mas foi uma pergunta do painel lá, dos panelistas. E quando há dois, como é exatamente o seu caso, são dois baita nódulos de cálcio que se protraem do anel em relação à LVOT, ou seja, são extensos no sentido longitudinal, por isso geram também um volume total de cálcio no complexo valvar aórtico de bizarros 6.000, né? E aí, de fato, o problema fica entre esses dois nodos, porque quando é apenas um, existe, de fato, essa conformabilidade de um device self-expandable que não é muito mudado em relação a essa pré- ou pós-dilatação, é uma questão de esperar a força radial, como o Tito falou, talvez a FX sobreponha isso um pouco mais, mas esse gap entre esses dois nodos tão próximos, parece que a alternativa para isso, como eu já vi alguns colegas fazerem, seriam, de cara, partir para a estratégia de um plug, Brenão, e soltar um plug vascular entre esses dois. Mas aí é agregar um passo adicional, que não é simples, a um procedimento que já seria, como vocês muito bem realçaram aqui, seria um procedimento duplo, né? O tratamento endovascular do aneurisma de aorta, o EVAR, né? E ainda a TAVR para a estenose aórtica. Então, assim, eu acho que é isso. De fato, penso eu, alguém aqui esperaria não ter um trace, um mild PVL nesse caso. Eu acho que ninguém esperaria ter um resultado by the book, como o Breno falou, né? Então, eu acho que, assim, partindo desse caso, considero, sim, com um balão expansível num anel tão grande como esse aí, a chance de ruptura do anel, que é uma catástrofe em 250% dos casos, seria uma estratégia que você teria que considerar. Então, acho que, assim, diante desse cenário, esse é um resultado exatamente igual o pacemaker do Alex lá. Isso não foi uma complicação, isso foi uma ocorrência. Então, eu acho que é exatamente esse caso, um caso extremamente desafiador, além de tudo, por esses dois nodos de cálcio bem próximos entre si, com esse gap entre eles. Então, além de um plug intravascular, ou, se possível, fosse usar esse device Navitor, que teria essa vantagem de bancada em relação a isso. Em relação ao Sentinel, que o Fred perguntou, eu acho que é exatamente isso. De São Paulo para o interior, eu trabalho no interior, a gente fica 1-2 horas, como é o caso de Campinas, mas a distância, do ponto de vista de mentalidade, de gestão, parece uma distância para o Canadá, viu, Tito? É uma coisa, assim, colossal. Então, realmente, parabéns pela condução do caso aí.